Fala pessoal, tudo certo? Bom pessoal, no vídeo de hoje nós vamos discutir um pouco sobre testosterona. É um dos hormônios mais utilizados hoje em dia para quem pratica musculação, por exemplo, mas às vezes as pessoas não sabem quais são os efeitos fisiológicos dela e como que ela age no nosso organismo. Então nós vamos discutir um pouco sobre isso e quais são os benefícios de utilizar ela e se tem algum benefício na verdade, né? Então fique de olho nesse vídeo e nós vamos discutir um pouco. Fala pessoal! Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Sinésio Júnior, agora Dr. Sinésio Júnior, e nós vamos falar um pouquinho sobre testosterona. Mas antes de a gente falar da testosterona em si, nós vamos falar como que acontece a síntese dela, né? Então, pra gente falar de testosterona, nós temos que levar em consideração que na fisiologia endócrina nós temos alguns eixos que controlam alguns hormônios, como por exemplo o eixo que controla a testosterona, eixo hipotálamo hipófise gônadas, tá? Eixo hipotálamo hipófise gonadal. Então, quando a gente fala de eixo hipotálamo hipófise, nós temos que começar lá no hipotálamo. Lá no hipotálamo, pela célula chamada gonadotrofos, nós liberamos o GnRH, o hormônio liberador de gonadotrofina. O GnRH interage na adenohipófise, fazendo com que aconteça a liberação de FSH e LH. FSH, hormônio folículo estimulante, e LH, hormônio luteinizante. Esses hormônios vão lá nas gônadas, no caso das mulheres, agem no ovário e na suprarrenal, fazendo com que aconteça a produção de testosterona. E no caso dos homens, interage lá no testículo, né, fazendo com que aconteça a produção de testosterona. Nós não vamos entrar em minúcias de quantidade, porque cada um secreta, e nem quais são as células, porque não é o objetivo desse vídeo, tá? Então, uma vez a testosterona produzida, né, a testosterona tá ali na corrente sanguínea, ela faz um feedback, nós chamamos de feedback negativo. Ou seja, quando a testosterona é produzida, ela vai ter um nível ali de produção. E esse nível de produção vai interagir lá com o hipotálamo e com a hipófise, falando que tá produzindo. Então, por exemplo, veio o ciclo que é um ciclo pulsátil, né, de NRH, FSH, LH, e foi nas gônadas. Produziu testosterona, essa testosterona interage por uma alça de retroalimentação negativa, falando, ó, tem testosterona aqui embaixo, não precisa de estimular a produção de mais testosterona. Então essa é o feedback negativo. Então esse feedback, ele é bem sutil e vai acontecendo ao longo das 24 horas, ao longo dos dias, das semanas, dos meses. Esse controle é fino. Tem um pouca testosterona, vou ter mais estímulo para produzir testosterona. Tem muita testosterona, vou ter menos estímulo para produzir testosterona. É bem controlado isso aí dentro de uma normalidade, que é o que nós falamos, que é a taxa de testosterona, que vai variar de homens para mulheres. Nos homens são muito maiores, nós vamos até deixar aqui na tela mais ou menos os valores de referência. Essa testosterona dá uma variada entre essas faixas, tanto em homens quanto em mulheres. Bom, e algumas coisas implicam na variação dessa testosterona, como por exemplo, estresse, nível de atividade física, alimentação, como está a composição corporal da pessoa, se a pessoa está com muita obesidade, alguns fatores genéticos, algumas coisas modificam essa testosterona. Então, às vezes, a pessoa pode ter mais testosterona nesse range, pode ter um pouco mais de testosterona, como nesse range ela pode ter um pouco menos de testosterona. Quando ela tem menos testosterona do que o padrão, nós falamos que esse indivíduo está com hipogonadismo. Esse indivíduo tem que ser tratado pelo médico endocrinologista. A testosterona em si é um esteroide anabólico extremamente potente, em que ela faz diversas funções do nosso organismo. Mas como o foco aqui do canal é mais musculação, nós vamos falar de alguns benefícios dela relacionados ao aumento de massa muscular, por exemplo. Então a testosterona em si aumenta a massa muscular do músculo estriado esquelético, então aumenta a massa muscular, por exemplo, do músculo. Não me diga! E também ela interage e aumentando a massa do músculo estriado cardíaco. Então, além de aumentar o músculo, ela também aumenta o músculo do coração. Ela tem um papel ali que é anabólico. Eu nem vou falar muito sobre o coração, porque aí nós teríamos que discutir um vídeo à parte sobre isso, falando de indivíduos que abusam, né, do uso de testosterona, o que acontece com o sistema cardiovascular, como que acontece a hipertrofia, como que acontece a diminuição do lúmen, por que é perigoso, enfim, aí seria uma discussão à parte. Alguns efeitos da testosterona no homem. Então, o aumento dos pelos corporais, engrossamento da voz, aumento da massa muscular, aumento do libido. No caso das mulheres, a testosterona aumenta também a massa muscular, ela aumenta a libido. Então a testosterona ela é super importante nesses aspectos fisiológicos, ela faz esse controle fino, até de mineralização dos ossos, enfim, a testosterona é super importante. Então é importante que a testosterona esteja nessa faixa de normalidade. Dentro dessa faixa de normalidade, se o indivíduo pratica musculação, ele vai aumentar as chances de ter hipertrofia muscular. Por exemplo, se a pessoa está buscando aumentar a massa muscular, se ele estiver com a testosterona ok, a tendência é a massa muscular dele aumentar. Até aí tranquilo, né, pessoal? Acho que não é novidade pra
ninguém a discussão até aqui. Sim. Agora, o que acontece em indivíduos que tomam testosterona? Primeiramente, existe uma infinidade de derivados de testosterona. Existe a testosterona que é em gel, existe a testosterona que é via oral, existe a testosterona que é injeção intramuscular, por exemplo. E dentro desses tipos de testosterona, existem várias derivações de testosterona. Por exemplo, oxandrolona, que é em comprimido, cipionatestosterona, enantatestosterona, trembolona. Então tem várias derivações de testosterona no caso desses são injetados. Cada molécula desses derivados de testosterona vai ter uma ação mais proeminente. De uma maneira geral, eles aumentam a massa muscular. Mas a testosterona em si, uma vez que ela é injetada, que ela aumenta a testosterona nossa endógena, o que a testosterona faz? Além de ter esses efeitos de aumento de massa muscular, por exemplo, você lembra aquele eixo hipotálamo hipófise que eu falei pra vocês? Então, quando a gente tem muita testosterona aqui, a gente inibe todo o eixo, principalmente lá no hipotálamo, depois na hipófise. Quando a gente tem uma alta testosterona, que essa testosterona artificial, essa testosterona injetada, a gente tá inibindo esse eixo. Então a gente para de ter a produção de testosterona endógena. É isso mesmo! Então, dependendo da quantidade de testosterona que tem, então depende do tanto de droga que a pessoa utiliza, né? A magnitude pode ser maior de inibição ou menor de inibição. Mas uma vez que está inibida, você para de ter essa produção endógena. Se for a longo prazo, de uma maneira crônica, essas pessoas podem ter até alguns efeitos deletérios, como por exemplo a atrofia testicular, no caso dos homens. Pode ter impotência, ficar até estéril. E além disso, pessoal, a testosterona em excesso também, ela é degradada, né, no nosso fígado. Então ela em excesso, ela pode ser o que a gente fala de hepatotóxica. Ela pode gerar danos severos pro nosso fígado. E além disso, pessoal, a testosterona, ela tem duas vias ali, né, de conversão. Ela pode ser convertida, né, em dihidrotestosterona pela 5-alfa-redutase, que é uma enzima bem famosa, né? Quem tá nesse meio de bodybuilder, por exemplo, quem tá nesse meio da musculação entende um pouquinho disso. 5-alfa-redutase, dihidrotestosterona. Ela vai desempenhar os papéis anabólicos, por exemplo. E também ela pode ser convertida em estradiol pelas aromatases, que são umas enzimas bem famosas também. E o que isso significa? Significa que se você tiver mais conversão em estradiol, você vai aumentar a chance de ter ginecomastia. O peitoral, né, as mamas masculinas e femininas também, no caso, tem receptor para estradiol. Então pode aumentar a hipertrofia da mama, que seria o popular ginecomastia. Então esse aí pode ser um efeito deletério, um hepatotóxico e ginecomastia. Além de queda de cabelo, queda de lipídio, várias outras coisas que a gente já relatou. No caso das mulheres que estão tomando testosterona e ficam com testosterona extremamente alta, né, com testosterona acima da fisiológica dela, ela vai ter uma desregulação do ciclo menstrual, vai ter um engrossamento da voz, vai começar a ter características masculinas. O rosto mais quadrado, vai ter aumento significativo da massa muscular, vai ter hipertrofia do clitóris, vai ter aumento dos pelos no corpo, tem alguns efeitos deletérios e alguns efeitos desses são irreversíveis, como por exemplo o engrossamento da voz, aumento do clitóris, são coisas irreversíveis, tá? E aí, da mesma maneira das masculinas, né? Uma vez que você para de tomar, você pode ter uma disfunção nesse eixo hipotálamo hipófise, acarretando alguns outros problemas fisiológicos, que é a ausência da testosterona, a diminuição da testosterona causa, né? Que é o hipogonadismo, por exemplo. Então, em ambos os casos, quando as pessoas param de tomar e não estão com acompanhamento médico, por exemplo, essas pessoas podem se tornar hipogonádicas. Então vai ter uma produção endógena pequena, porque o eixo ficou muito inibido por muito tempo. E quando a pessoa tem pouca produção de testosterona ali endógena, a testosterona é importante para a manutenção da massa muscular. Então às vezes a pessoa ganha um volume muscular muito grande quando está tomando testosterona, e quando para, a pessoa perde muita massa muscular, porque antigamente tinha uma dosagem muito alta e agora está com uma dosagem muito baixa. Tá com uma dosagem suprafisiológica, agora está com uma dosagem inferior à fisiológica. Aí o cara queria crescer, por exemplo, começa a murchar. A mulher queria crescer, começa a murchar. E aí, com isso, vem os efeitos deletérios. Então, por exemplo, o cara que queria crescer começa a murchar, aí você tá com um pouco de testosterona, aumenta a conversão de testosterona em estradiol, aumenta a chance de ginecomastia, aumenta a queda de cabelo, aumenta vários outros mecanismos aí. Na mulher, às vezes, ela perde a massa muscular, continua com a voz grossa, com o clitóris hipertrofiado. O que é o X da questão aqui, pessoal? É que para vocês fazerem um tratamento farmacológico dessa magnitude e dessa importância, a única pessoa que é especialista para discutir isso com vocês é um médico endocrinologista. Ou hoje em dia um médico do esporte. São as pessoas que são responsáveis para fazer esse tipo de manipulação. Porque junto com uma manipulação dessa, se for o seu caso, se for indicado você fazer uma reposição ou um tratamento com testosterona, alguns outros fármacos vão ser utilizados. Para você, por exemplo, diminuir a chance de ter ginecomastia, diminuir a chance de ter problemas hepáticos, diminuir a chance de ter problema cardiovascular, diminuir a chance de ter queda de cabelo, diminuir a chance dos efeitos colaterais. Quem faz essa manipulação são os médicos. Eu vejo hoje muito na prática
médica, pessoal, os profissionais de educação física, principalmente os personal trainers aí, indicando, passando testosterona. Pessoal, não caiam nessa bobagem. A chance de dar merda é muito grande. Já avisei que vai dar merda isso. E é uma merda irreversível. Já pensou você ter um câncer de fígado, meu? Um hepatocarcinoma? Já pensou por conta de você estar usando testosterona sem conhecimento nenhum? E já pensou, você não sabe a origem que vem essa testosterona, você não sabe o que tem dentro disso, você não sabe. A testosterona em si só tem duas que são regularizadas aqui no Brasil, que é a Durateston e a Deposteron, que são comercializadas em farmácia. O resto é tudo de uma maneira ilegal. Então às vezes você não sabe o que tá dentro do frasco. E pra ser legalizada, as legalizadas tem que ter receita. Por isso que o médico é importante. Não adianta. Às vezes você quer investir no hormônio, mas não quer investir na mão de obra, vai dar merda. Vai dar merda, vai dar merda. Então, às vezes, essa testosterona ilegal, né, que não tem uma legalização pela Anvisa, por exemplo, essa testosterona pode estar contaminada, cara. Ela pode ter algum substrato ali que pode ferrar. Por exemplo, tem relatos clínicos de pessoas que tomaram testosterona e estava contaminada e tiveram uma parada renal, por exemplo, entendeu? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Agora, do ponto de vista científico, qual que é a questão? Tem poucos estudos mostrando os efeitos colaterais do uso de testosterona. Nós temos que levar em consideração que hoje em dia tem muita gente que utiliza testosterona e tem pouco estudo científico em cima disso. Os estudos científicos não estão acompanhando, porque tem várias drogas no mercado. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que, teoricamente, nós deveríamos ter mais estudo científico. Pessoas cada vez mais acompanhando esses atletas de bodybuilder, por exemplo, vendo os efeitos deletérios que isso pode gerar, vendo os benefícios, vendo o que pode melhorar, vendo se pode purificar uma droga, vendo se pode comercializar melhor uma droga, porque tem muita gente utilizando e tem pouca gente estudando. Então, por isso que às vezes fica num mundo muito obscuro, ninguém sabe onde tá pisando. Por isso que é importante você sempre tratar com um médico. Até que eu vou deixar aqui na legenda alguns médicos que eu indico, tá? Pra vocês, caso tenham dúvidas, vocês conversarem com eles. Por mais atrativo que seja, sempre procura a opinião de um profissional da medicina, no caso. Não vá na história dos amiguinhos da academia, não vá na história de profissional de educação física. Essas pessoas não são formadas para isso. Eu fiz educação física, fiz mestrado, fiz doutorado em fisiologia humana. Eu fiquei 8 anos fora de educação física, fiquei 8 anos integrais estudando endócrino. Eu não posso e não me sinto apto para receitar isso. Então sempre busque a opinião de um profissional da medicina. Não caiam nessa bobagem, tá bom? O barato é louco. O barato sai caro. E pra finalizar, pessoal, também eu vou te dar outra dica. Você que tá tomando a testosterona, você acha que tá arrasando? Lembre-se que quando você coloca o hormônio anabólico, a sua dieta tem que ser modulada de acordo com ele. E quando você coloca o hormônio anabólico, seu treino tem que ser modificado de acordo com ele. Porque você vai colocar um hormônio anabólico que, além disso, aumenta a força bruta e às vezes os seus ligamentos não estão aptos, suas articulações não estão aptas, os tendões não estão aptos. E ainda além disso, aumenta a chance de lesão séria. Procure auxílio de profissionais. Fale com o seu médico. Se ele te receitou, fale com um profissional de nutrição para te prescrever uma dieta adequada, fale com um profissional de educação física para te prescrever o treino adequado. A educação física não é só você ir lá e puxar peso, não é só isso. Tem uma ciência extremamente grande e bonita por trás da educação física, tá? Não é só 3 séries de 10 que hipertrofia, 3 séries de 8 que aumenta a força. Isso é no passado, pessoal. A educação física tem muita ciência hoje em dia, tá? Então sempre procure um auxílio de um profissional. E é isso aí, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, deixe de compartilhar, deixe de curtir, se inscreva no canal. Qualquer coisa, comenta aqui embaixo. Vamos ver, vamos fazer uma discussão, beleza? Valeu, pessoal, até uma próxima.